Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, espero que estejam todos bem. Venho partilhar com vocês o direcionamento, que é o último direcionamento do ano, que vale para os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Nós temos como tema para esse direcionamento o seguinte: diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Então é o Senhor reforçando para nós a sua fidelidade, o seu comprometimento comigo e com você e com todos aqueles que nos são confiados. Na primeira parte do nosso direcionamento, vocês vão ver aqui que é um discernimento que nós fizemos de uma proposta do Estado, da RCC do Estado de São Paulo, sobre um projeto chamado Paulo de Tarso, que é para ajudar no repovoamento dos nossos grupos de oração. Nós oramos, vocês vão ler as citações bíblicas, todos os discernimentos aqui, e que o Senhor pediu a nós aqui, RCC Arquidiocese de São Paulo, que nos voltássemos primeiro para aqueles que já fazem parte, para aqueles que já são coordenadores e servos, que estão engajados no movimento de alguma forma, e também para aquelas pessoas que frequentam a assembleia do nosso grupo de oração. Então, todo o nosso discernimento foi em cima dessa moção que o Senhor nos deu, dessa moção que nós estamos trabalhando, que é regar, né, o pé da planta com o pouco de água que temos, né, nesse momento, mas para que não fique ninguém sem, né, a água, sem o alimento nesse momento, ou seja, pastorearmos os grupos de oração, grupo por grupo. Foi isso que o Senhor pediu para nós. Que não é o momento de pensarmos em repovoar, em aumentar o número de participantes. Precisamos terminar esse trabalho que nós já iniciamos, de resgatar o nosso grupo de oração, os seus servos, os seus participantes. Daí sim, num outro momento, nós acolheremos o projeto proposto pelo Estado de São Paulo para irmos em busca de outros, de novos. Então você vai ler e aí você vai entender, né, o que o Senhor está pedindo para nós aqui na Arquidiocese de São Paulo nesse tempo, nesse momento. Voltando aqui para o nosso direcionamento, que tem como tema: diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Quando orávamos, o Senhor nos deu uma visualização de nuvens de chuva à distância. Então se formava um tempo de chuva, mas à distância. E a moção que o Senhor nos dava nesse momento era que a chuva vai chegar, mas no tempo certo, no tempo oportuno. Continue fazendo o que já vos foi falado e revelado pelo Senhor. Então, amados irmãos, eu queria chamar a atenção aqui para nós. Quando o Senhor fala conosco, Ele espera uma resposta de nós. Todo mês nós nos reunimos para orar, para escutarmos o Senhor. Ele fala conosco, Ele direciona, e muitas vezes nós não damos atenção a isso. E aí a nossa missão não caminha, ela fica emperrada, porque a gente acaba não fazendo o que o Senhor pede, não dá frutos e fica cansativo, porque a gente não vê frutos, entende? Então eu quero chamar aqui
a nossa atenção, que o Senhor está pedindo para nós cuidarmos dos grupos de oração pessoalmente, individualmente, grupo por grupo. Aí você pode olhar para você, como eu olho para mim, e falar, nossa, eu não tenho muito o que dar nesse tempo, nesse momento. Mas o Senhor não está pedindo mais do que isso. Ele está pedindo, assim, que a gente partilhe com os nossos grupos de oração o pouco que nós temos. E juntos seremos mais fortes. Daí sim podemos pensar em algo maior, algo além disso. Se no mês passado o Senhor nos deu essa moção de voltarmos à casa de Israel, de voltarmos à casa do Senhor, e para isso precisamos ajudar os nossos grupos de oração que retornem, que voltem, que reassumam, né, a sua missão, nós não podemos interromper e começar um processo novo. Então, e o Senhor é tão extraordinário que Ele nos deu essa visualização da chuva para nos dar confiança, mas nos dar um alento de que essa chuva abundante que irrigará todo aquele terreno ressequido que Ele nos revelou o mês passado, vai chegar. Mas no tempo certo, no tempo oportuno. Que saibamos esperar no Senhor, amados irmãos e irmãs, mas não de braços cruzados, não sem ação, mas sim fazendo a nossa parte, aquilo que compete a nós, aquilo que cabe a nós. E para confirmar, né, essa unção, eu peço para você que abra lá em Ezequiel 33, nos versículos de 7 a 9, quando o Senhor pede que sejamos sentinelas na casa de Israel. Ou seja, que sejamos sentinelas, guardiões na casa de Israel, ou seja, dos nossos grupos de oração, né, do nosso povo. E a palavra diz assim: Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra o seu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado, mas a ti pedirei contas do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência, para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Então, queridos e queridas, nos foi dada uma missão, nos foi confiado uma infinidade de grupos de oração, que nada mais é de que um celeiro onde acolhemos as pessoas. E nesse momento o Senhor está pedindo que nós cuidemos desse povo. Se esse povo está em pecado, cabe a nós. Quando eu falo assim que esse povo está em pecado, eu penso logo assim: se esse povo está esmorecido por conta da pandemia, desanimado, desmotivados, querendo desistir, é nossa responsabilidade ir lá e reanimar esse povo, encorajá-los novamente. Se fizermos isso, eles continuarem desanimados, não querendo caminhar, não querendo continuar, fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte. Mas se eles se perderem, porque nós não o ajudamos, não o encorajamos, nós vamos pagar por isso. O Senhor pedirá conta para nós sobre isso, entende? Então esse momento é um momento de nos voltarmos para aquilo que já temos. E aí lá em Filipenses 2, no versículo 4, diz assim: a cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, sim os dos outros. Queridos e queridas, todos nós ficamos aí 1 ano e meio ou mais em casa, sem sair para as nossas atividades, sem
nos preocuparmos e ir até as pessoas, ir até a igreja. E aí nós agora estamos sendo chamados a retomarmos, a voltarmos às nossas atividades. E aí, assim, nós não podemos focar naquilo que é melhor para nós, naquilo que é mais confortável para nós, naquilo que é mais fácil para nós. Porque a palavra é clara, que ela diz assim, que não tem em vista os seus próprios interesses, sim os dos outros. Então não me damos esforços. Vamos até essas pessoas, ajudemos essas pessoas, ajudemos os nossos grupos de oração. Porque, amados e amadas, vale aqui relembrar que ser discípulo missionário de Jesus Cristo é gastar a vida, é não medir esforços, é abrir mão do seu querer para o querer de Deus, é renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, que possamos testemunhar isso, que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo, que estamos aqui para fazer a vontade dele e não a nossa. E ainda lá em Daniel, né, peço para você abrir lá no capítulo 3, versículo 24 a 26, que nos faz relembrar quando eles estavam os três na fornalha, né, para serem queimados, uma oração de Azarias, que diz assim: ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorificado pelos séculos. Queridos irmãos e irmãs, em tudo, louvai e bendizei ao Senhor Todo-Poderoso. Tenhamos no coração essa confiança que o Senhor jamais nos deixará sós, que o Senhor jamais nos desamparará, que o Senhor é fiel, Ele está e permanecerá conosco até o fim. Por isso nós podemos louvá-lo e bendizê-lo para sempre. Tivemos também uma outra visualização de Jesus como pastor, caminhava e nós íamos atrás dele, e atrás de nós seguia um povo. Consegue imaginar? Jesus à frente, nós que somos seus chamados e seus escolhidos, atrás dele, e atrás de nós um povo, esse povo que nos foi confiado. E a moção dessa visualização era: continue fazendo o que estou falando. Então, em vários momentos, o Senhor reafirmando: continue fazendo aquilo que eu já vos falei, já vos revelei, né? E ainda tivemos uma outra visualização, Jesus sendo comprimido por uma multidão. Então, é uma multidão que tem sede, é uma multidão que quer muito encontrar a salvação, que quer muito viver uma experiência com Jesus. Sim, é uma multidão, mas cabe a nós discernirmos o que temos condições de arcar ou não, não é? E eu me lembrei aqui de um momento do meu grupo de oração há muitos anos atrás, onde eu orava durante o grupo de oração: Senhor, enche essa igreja, manda o seu povo, Senhor, que não fique um banco desocupado, que as pessoas venham ao seu encontro, Senhor. Manda o seu povo. E o Senhor falou comigo, ele disse: se eu mandar o povo se encher essa igreja,
Quem é que vai cuidar desse povo? Vocês não têm condições nem de cuidar desses que estão aí? Entende, irmãos? Por que que não é o momento de abraçarmos um projeto novo? É o momento de cuidarmos daquilo que nós já temos, para não nos perdermos e que ninguém se perca. E aí tivemos como discernimento que Jesus sempre vai à nossa frente para que não nos percamos e nem nos desviemos da missão. Então, a nossa missão é tal. Jesus ainda vai à nossa frente, caminha conosco para a gente não se perder, para a gente não se desviar. Imagine se for uma multidão. É tempo de resgatar a autoridade que nos foi dada por Deus e sermos facilitadores da salvação dos outros, daqueles que nos foram confiados. Irmãos, o Senhor falou conosco no nosso momento de oração que nós perdemos a autoridade, que as pessoas não veem mais em nós a autoridade que nos foi dada. Então, nesse tempo, é um tempo de retornarmos, né, de resgatarmos essa autoridade, porque ela nos foi dada por Deus. E não foi Deus que nos abandonou, fomos nós que nos distanciamos dele, por isso o enfraquecemos e esmorecemos. E aí a palavra, né, de confirmação está em Isaías 51, nos versículos de 14 a 17, que diz assim: em breve o prisioneiro vai ser solto, não perecerá no cárcere e o pão não lhe faltará. Eu sou o Senhor teu Deus, que revolvo o mar e faço rugir as ondas. Eu me chamo o Senhor dos Exércitos. Na tua boca coloquei minhas palavras. Com a sombra de minha mão eu te cobri, para estender os céus e fundar a terra, e dizer a Sião: tu és meu povo. Então, queridos e queridas, é o momento de nós nos fortalecermos, de nós buscarmos no Senhor força, coragem para continuarmos, para perseverarmos e irmos até esse povo que já nos foi confiado, que já temos consciência disso, e dizer assim: tu és povo de Deus, que Deus cuida a partir de nós, através de nós. E concluindo aqui, é tempo de retornarmos os nossos postos e reassumirmos a nossa missão. O Senhor é fiel e caminha conosco à nossa frente e não nos desampara. Ouçamos a sua voz e façamos o que ele nos pede. E lá em Isaías 52, no versículo 2, diz assim: sacode a poeira que te cobre. Levanta-te, Jerusalém, e reina. Desvencilha-te das cadeias que te prende o pescoço, filha cativa de Sião. E lá nos versículo 11 e 12 diz assim: parti, retirai-vos daí. Não toqueis nada de impuro, deixais estas paragens e purificai-vos. Vós que levais os vasos do Senhor. Então, esse povo a nós confiado são os vasos do Senhor, não é? Porque não partireis com precipitação, não vos retirareis como fugitivo, ou seja, não tenham pressa e façam tudo como se estivesse fugindo. Não, o Senhor está conosco. Porquanto diante de vós irá o Senhor, e o Deus de Israel seguirá a vossa retaguarda. Confiemos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor está conosco. Ele é a nossa retaguarda, para que nós não nos percamos, para que nós não desviemos da missão que nos foi confiada. É tempo de retomarmos
aos nossos postos, onde o Senhor nos colocou, foi Ele que nos colocou. É tempo de assumirmos a nossa missão, de, a partir de nós, ajudarmos, sermos facilitadores da salvação daqueles que nos foram confiados. Façamos essa experiência, irmãos e irmãs, e no tempo certo, no tempo oportuno, a chuva abundante chegará e todos estaremos embaixo da graça de Deus. Um grande abraço, fique com Deus.